Se você já se perguntou sobre as origens dos espíritos malignos na África e como essas crenças moldaram e foram moldadas pela história, prepare-se para uma jornada fascinante. Antes de mergulharmos nesse rico mundo espiritual, gostaríamos de convidá-lo a curtir e se inscrever em nossa página do YouTube, onde exploramos temas igualmente intrigantes sobre mitologia, história e espiritualidade de várias culturas ao redor do mundo. A história dos espíritos malignos na África é um conto complexo e multifacetado, enraizado profundamente nas tradições espirituais do continente. Essas crenças evoluíram ao longo de milênios, influenciadas por uma combinação de mitologias indígenas, a chegada das religiões abraâmicas e o impacto significativo da colonização europeia. Para entender plenamente essa narrativa, é essencial explorar as várias camadas de história e cultura que a moldaram. Nas religiões tradicionais africanas, o mundo espiritual é uma parte integral e inseparável do mundo físico. Em muitas culturas africanas, a crença nos espíritos, tanto benévolos quanto malignos, é fundamental para a compreensão do universo e do lugar dos humanos nele. Esses espíritos podem ser ancestrais falecidos, entidades naturais ou seres sobrenaturais que influenciam diretamente a vida cotidiana. A honra aos ancestrais, por exemplo, é uma prática vital em muitas culturas, onde se acredita que os espíritos dos mortos continuam a influenciar os vivos. Se esses espíritos forem negligenciados ou desrespeitados, podem se tornar malignos e causar infortúnios. A religião Yoruba, uma das tradições mais ricas e influentes da África Ocidental, oferece um exemplo esclarecedor dessa cosmovisão. Os Yoruba acreditam em uma vasta panteão de divindades conhecidas como orixás, que governam diferentes aspectos da natureza e da vida humana. Além dos orixás, existem espíritos chamados Ajogun, que são considerados agentes do mal, trazendo doenças, morte e desgraças. Esses espíritos malignos são frequentemente apaziguados através de rituais e sacrifícios para evitar sua influência negativa. Os rituais podem incluir sacrifícios de animais, oferendas de comida e bebida, danças e cânticos específicos para apaziguar esses espíritos e restaurar o equilíbrio. A chegada das religiões abraâmicas, cristianismo e islamismo, trouxe novas perspectivas sobre o conceito de espíritos malignos. No cristianismo, os demônios são frequentemente associados a anjos caídos, liderados por Lúcifer, que se rebelaram contra Deus. Esta narrativa é encontrada tanto no Antigo como no Novo Testamento, onde os demônios são descritos como entidades que buscam desviar os humanos do caminho de Deus. No islamismo, os jins são seres sobrenaturais que podem ser bons ou maus, mas os shayatin, diabos, são claramente malignos, servindo a Iblis, Satanás, e tentando desviar os crentes muçulmanos. Quando os missionários cristãos e os comerciantes muçulmanos chegaram à África, trouxeram consigo essas narrativas sobre o mal. No entanto, a recepção dessas ideias variou. Em muitos casos, as crenças indígenas foram sincretizadas com as novas religiões, resultando em práticas religiosas híbridas que combinavam elementos dos dois sistemas de crenças. Esse sincretismo é evidente em muitas regiões da África e da diáspora africana. Por exemplo, no candomblé brasileiro, os orixás africanos são sincretizados com santos católicos, permitindo que os praticantes mantenham suas tradições enquanto ostensivamente praticam o cristianismo. No Haiti, o vodum combina práticas africanas com o catolicismo, criando uma religião sincrética que continua a desempenhar um papel central na vida espiritual do país. A colonização europeia da África no final do século XIX e início do século XX teve um impacto profundo nas práticas religiosas tradicionais. Os colonizadores frequentemente viam as religiões africanas com desdém, rotulando-as de pagãs e demoníacas. Missionários cristãos trabalharam arduamente para converter os africanos ao cristianismo, muitas vezes destruindo santuários, proibindo rituais e substituindo tradições locais por práticas cristãs. Este processo de demonização não só tentou erradicar as religiões africanas, mas também transformou a percepção dos próprios africanos sobre suas crenças ancestrais. No entanto, as tradições africanas mostraram uma resiliência notável. Em muitos casos, as práticas religiosas continuaram de forma clandestina ou foram adaptadas para incluir elementos cristãos ou muçulmanos.
Este processo de sincretismo e resiliência continua a moldar a vida espiritual de milhões de africanos e suas diásporas. Em muitos países africanos, as crenças tradicionais coexistem com as religiões abraâmicas. As pessoas podem consultar curandeiros tradicionais para problemas espirituais enquanto também frequentam igrejas ou mesquitas. Este sincretismo é uma resposta pragmática à complexidade da vida moderna, onde a ciência e a medicina ocidentais coexistem com explicações espirituais para o infortúnio e a doença. Os espíritos malignos nas culturas africanas contemporâneas continuam a ser uma parte importante da cosmovisão. Eles são frequentemente invocados para explicar eventos adversos que não têm uma explicação imediata, como doenças súbitas, desastres naturais ou até mesmo problemas sociais e políticos. Em muitos casos, rituais são realizados para apaziguar esses espíritos, restaurar o equilíbrio e proteger a comunidade. Esses rituais podem incluir sacrifícios, danças, orações e outros atos de devoção. Além disso, a globalização e a diáspora africana têm levado essas crenças para novos contextos, onde continuam a evoluir e se adaptar. As religiões afro-brasileiras, afro-caribenhas e afro-americanas são testemunhos da vitalidade e adaptabilidade das tradições africanas. Mesmo em meio a influências externas e pressões para se conformar a novas normas religiosas, as práticas espirituais africanas continuam a florescer, preservando uma conexão profunda com o passado enquanto se adaptam às realidades do presente. A origem dos espíritos malignos é um tema que abrange tanto perspectivas científicas quanto culturais. Do ponto de vista científico, a existência de espíritos malignos não pode ser provada ou estudada diretamente, pois a ciência se baseia em evidências empíricas e observáveis. No entanto, os cientistas podem estudar as crenças e os fenômenos relacionados aos espíritos malignos através das lentes da antropologia, psicologia e sociologia. A relação dessas crenças com a África é particularmente rica, dada a diversidade e a profundidade das tradições espirituais africanas. Do ponto de vista antropológico, as crenças em espíritos malignos são universais e podem ser encontradas em todas as culturas ao longo da história. Essas crenças frequentemente refletem os medos e as ansiedades coletivas de uma sociedade. Em muitas culturas africanas, os espíritos malignos são vistos como entidades que causam doenças, infortúnios e desastres naturais. Eles são frequentemente associados a práticas de bruxaria, feitiçaria e possessão espiritual. Os antropólogos sugerem que essas crenças podem ter surgido como uma maneira de explicar eventos inexplicáveis e controlar comportamentos sociais. Por exemplo, acusar alguém de ser um feiticeiro ou de estar possuído por um espírito maligno pode ser uma forma de resolver conflitos sociais ou de justificar infortúnios pessoais e comunitários. A psicologia oferece outra perspectiva sobre a origem dos espíritos malignos, examinando como as experiências subjetivas e os estados alterados de consciência podem levar as pessoas a acreditar em entidades sobrenaturais. Transtornos mentais como esquizofrenia, transtorno dissociativo de identidade e psicose podem incluir sintomas de alucinações auditivas e visuais, que algumas culturas interpretam como interações com espíritos malignos. Além disso, experiências de paralisia do sono, onde uma pessoa acorda e não consegue se mover, frequentemente acompanhadas por sensações de presença maligna, podem ser interpretadas como ataques de espíritos malignos em algumas culturas. Esses fenômenos são bem documentados na psicologia e podem ser explicados por interrupções nos processos neurológicos durante o sono. Na cosmologia africana, os espíritos desempenham um papel central. Muitas tradições africanas acreditam em uma dualidade de forças espirituais: forças benevolentes, que protegem e guiam, e forças malévolas, que causam dano e desordem. Os espíritos malignos, ou entidades negativas, são frequentemente associados a práticas de bruxaria e feitiçaria. Eles são vistos como seres que podem ser invocados ou manipulados por indivíduos que possuem conhecimento esotérico. Em muitas culturas africanas, os espíritos malignos estão integrados em mitologias complexas que explicam sua origem e propósito. Esses rituais podem envolver o uso de amuletos, oferendas e cerimônias de purificação. Os curandeiros tradicionais, conhecidos como sangomas na África do Sul ou babalavos entre os iorubais, desempenham um papel crucial na identificação e exorcismo de espíritos malignos.
Esses praticantes utilizam uma combinação de conhecimento herbal, encantamentos e rituais para combater a influência de espíritos malignos. A prática de exorcismo, onde o espírito maligno é expulso do corpo de uma pessoa possuída, é comum em muitas tradições africanas. Com a chegada do cristianismo e do islamismo na África, as crenças tradicionais sobre espíritos malignos foram, em muitos casos, reinterpretadas ou sincretizadas com as novas religiões. Em muitas igrejas cristãs africanas, especialmente nas igrejas pentecostais e carismáticas, a possessão demoníaca e o exorcismo são práticas comuns. Essas igrejas frequentemente combinam elementos das tradições africanas com doutrinas cristãs sobre demônios e espíritos malignos. De maneira similar, no islamismo africano, especialmente nas regiões do Sahel e da África Ocidental, os marabus, líderes religiosos islâmicos, são frequentemente consultados para proteção contra jins, espíritos malignos, e para realizar rituais de exorcismo. Na Nigéria, especialmente entre os iorubais, a crença em espíritos malignos é profunda e influente. Os ajogun, espíritos que trazem doença e desgraça, são temidos e frequentemente propiciados através de rituais. Os babalavos, ou sacerdotes de Ifá, desempenham um papel crucial na mediação entre os seres humanos e o mundo espiritual, utilizando o oráculo de Ifá para diagnosticar e tratar aflições causadas por esses espíritos. Em Gana, as crenças em espíritos malignos são igualmente complexas. Os Akan, um dos principais grupos étnicos de Gana, acreditam em uma variedade de espíritos, incluindo aqueles que podem causar dano. Os sacerdotes tradicionais, conhecidos como Akonfo, realizam rituais de purificação e oferendas para apaziguar esses espíritos e proteger a comunidade. A possessão espiritual, onde uma pessoa é controlada por um espírito maligno, é tratada através de rituais de exorcismo que envolvem cânticos, danças e oferendas. Embora a ciência moderna não reconheça a existência de espíritos malignos como entidades literais, ela pode fornecer insights sobre por que essas crenças persistem e como elas funcionam em contextos sociais e psicológicos. A antropologia e a psicologia sugerem que essas crenças servem a várias funções sociais, como a coesão comunitária, a resolução de conflitos e a explicação de fenômenos inexplicáveis. A antropologia, por exemplo, examina como as crenças em espíritos malignos refletem e reforçam as normas culturais e os valores sociais. A inclusão de figuras como Lúcifer e Deus nas histórias africanas representa uma intersecção interessante entre crenças tradicionais e influências externas. Lúcifer, na tradição cristã, é frequentemente identificado como um anjo caído, um ser de grande poder que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Essa figura, associada ao mal e à tentação, foi introduzida em muitas culturas africanas através do cristianismo. Na interpretação africana, Lúcifer pode ser sincretizado com espíritos malignos tradicionais, reforçando a ideia de uma força negativa poderosa que precisa ser combatida através de rituais e práticas religiosas. Deus, por outro lado, é uma figura central em muitas tradições africanas, mesmo antes da chegada do cristianismo e do islamismo. Muitas culturas africanas têm conceitos de um Deus supremo, um Criador que está acima dos espíritos e dos deuses menores. Com a chegada do cristianismo, essa figura de Deus foi frequentemente identificada com o Deus monoteísta dos cristãos, embora muitas vezes mantivesse características únicas da cosmologia africana. Esse Deus supremo é visto como uma força benevolente, protetora, que se opõe às forças do mal representadas por espíritos malignos, em contextos sincretizados por Lúcifer. A origem dos espíritos malignos é um tema que combina aspectos culturais, psicológicos e sociais. Embora a ciência moderna não reconheça a existência literal desses espíritos, ela pode fornecer uma compreensão das funções e significados dessas crenças. Na África, as tradições espirituais relacionadas aos espíritos malignos são ricas e variadas, refletindo uma profunda integração entre o mundo espiritual e a vida cotidiana. Essas crenças não apenas ajudam a explicar o inexplicável, mas também desempenham um papel crucial na coesão social e na preservação cultural. A introdução e a adaptação de figuras como Lúcifer e Deus nas tradições africanas exemplificam a resiliência e a capacidade de adaptação das culturas africanas em face de influências externas,
Desde as antigas tradições indígenas até o impacto das religiões abraâmicas e a era da colonização, as crenças sobre espíritos malignos evoluíram, mas nunca desapareceram. Em vez disso, elas se adaptaram, integrando elementos de novas religiões e resistindo à erradicação total. Se você se fascinou com essa jornada pelo mundo espiritual africano, não deixe de curtir e se inscrever em nossa página. Continuaremos explorando tópicos tão intrigantes quanto este, trazendo à luz as histórias e tradições que moldaram a humanidade ao longo dos tempos. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração profunda e convidamos você a continuar conosco em futuras aventuras espirituais.